Então, o meu nome é Beatriz, como já foi dito. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. E atualmente eu coordeno o Ministério de Pregação Nacional. E eu queria dizer para vocês que parece um jargão, né? Parece uma coisa que todos dizem, mas é realmente com alegria que eu me coloco aqui para estar com vocês nesse final de semana. Bom, acabaram de sentar, né? Vamos ficar de pé de novo? Eu gostaria de começar. Sabe, eu li outro dia uma coisa muito bonita. Diz que os cristãos dos primeiros séculos, eles rezavam sempre o creio de manhã, porque eles queriam, desde as primeiras horas da manhã, se lembrarem de quem eles são diante de Deus. Eles faziam, na primeira hora da manhã, a sua profissão de fé, para não se esquecerem de em quem eles colocavam a sua confiança. Então eu queria convidar vocês a nós rezarmos o creio, mas o creio niceno-constantinopolitano, que ele é um pouquinho mais explicado. Então, como a gente não sabe decor às vezes, eu vou falar cada verso e vocês repitam, mas repitam assim, pensando naquilo que vocês estão rezando. Pode ser? Vamos começar com a nossa profissão de fé? Então tá. Então vocês repitam quando eu faço a pausa. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja
una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Podemos sentar. O tema da nossa pregação de agora é tocados pelo Senhor. E eu quero continuar fazendo vocês fazerem uma profissão de fé. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês. E vocês não precisam responder em voz alta. Mas eu pediria que vocês respondessem, cada um a si mesmo, mas com toda a sinceridade. Nós continuamos fazendo a nossa profissão de fé. Primeira pergunta: você crê que Deus fala conosco para manifestar a sua presença no meio de nós? Você crê que Deus fala conosco para mostrar que a nossa vida está sempre sob os seus olhos? Você crê que Ele fala conosco para nos dizer que Ele se importa conosco e que Ele usa os acontecimentos da nossa vida para tocar em nós com o seu amor e a sua salvação? Veja o que diz a palavra de Deus. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para sustentar aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Então vocês imaginem o seu coração totalmente devotado a Deus. Você começa o seu dia orando ao Senhor, entregando a sua vida a Ele, desejando fazer a vontade de Deus naquele dia. E os olhos do Senhor passeando sobre a terra. E eles repousam sobre aqueles cujo coração lhe é totalmente devotado. Para, diz a palavra, sustentar a vida dessas pessoas. Irmãos e irmãs, Deus encontrou corações devotados a Ele na reunião do Conselho Nacional o ano passado, em setembro. Os membros do Conselho Nacional estavam reunidos, queriam escutar o Senhor, queriam fazer a vontade de Deus, e Deus falou. Essa pregação que nós vamos ter agora, ela é o resultado dessa moção, onde o Senhor falava que Ele quer nos tocar na gratuidade do seu amor, para nos curar, para restaurar a nossa vida, a fim de que nós, curados e restaurados, nós possamos também tocar na vida dos outros com amor. Foi isso que o Senhor falou para o Conselho Nacional. E Ele confirmou na sua palavra. E eu vou pedir que vocês abram agora as suas Bíblias. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Nós vamos ler essa passagem agora. Provavelmente a maioria de vocês esteja com a Bíblia Ave Maria, não é assim?
Aí eu estou com a Bíblia de Jerusalém, talvez uma ou outra palavrinha não seja exatamente igual, mas é melhor ainda, porque enriquece a nossa leitura. Eu leio aqui, você vai acompanhando na sua Bíblia. Mateus 8, versículos de 1 a 4. Cura de um leproso. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. Quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. Ao confirmar com essa passagem do Evangelho aquilo que ele havia falado ao coração dos conselheiros, de que ele queria tocar na nossa vida, que ele quer tocar na nossa vida para nos curar e nos restaurar, né? Vejam que essa palavra diz assim: Jesus, tocando no leproso, disse: Eu quero ser purificado. E essa passagem, ela é a primeira de uma série de 10 milagres que Jesus realiza. Se vocês forem passando o capítulo 8 e o capítulo 9, vocês vão ver que esse é o primeiro de 10 milagres. Vejam só. Vão contando comigo. Cura de um leproso. Cura de um leproso. Pode repetir. Vai contando na mão. Depois tem cura do servo de um centurião. A cura da sogra de Pedro. A tempestade acalmada. A cura de endemoniados. Cura de um paralítico. A cura da hemorroísa. A ressurreição da filha do chefe da sinagoga. Nós estamos no número 8. Número 9, a cura de 2 cegos. E o 10º milagre, a cura de um endemoniado mudo. Então Jesus, ele realiza esses 10 milagres. E todos esses milagres, irmãos e irmãs, eles ilustram a pregação do reino de Deus. E servem para demonstrar a vitória do Espírito sobre o império de Satanás. A vitória do Espírito sobre as forças do mal. A vitória do Espírito sobre as doenças e os pecados. Jesus, ele realiza esses milagres movido por compaixão, mas também para confirmar a fé das pessoas. Agora, trazendo para a nossa vida hoje, pois é a nós que o Senhor quer falar através do Evangelho, nós vamos perceber 2 coisas. A primeira, Jesus quer chamar a nossa atenção para a sua obra, para a manifestação do reino de Deus no meio de nós, para nos dizer que Ele continua a passar no meio de nós e nos curar se nós tivermos fé. Essa é a primeira coisa que o Senhor quer falar para nós hoje através dessa passagem. Segunda coisa, a fé que Jesus requer desde o princípio da sua obra, da sua atividade, e que Ele vai exigir sempre de nós,
um sentimento de confiança, de abandono nele, que nos leva a desistir de contar só com as nossas próprias forças, só com os nossos próprios pensamentos, para nos entregarmos à palavra e ao poder de Jesus em quem nós cremos, assim como nós dissemos quando nós rezamos o creio. Por isso, mais uma vez eu quero lhe perguntar: você crê que Jesus continua a passar no meio de nós e tocar na nossa vida e nos curar? Eu creio. Jesus mesmo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Se eu não me engano, na Ave Maria está escrito assim: meu Pai continua agindo até hoje, e eu ajo também. Ele nos diz isso para nos dar essa certeza da sua presença contínua no meio de nós, agindo em nossa vida. Nós lemos 10 milagres ali. Você já viu um milagre acontecendo? Já? Assim? Ao vivo? Já, Padre Leandro? Aonde foi, Padre? Aonde, Padre? Vem contar para nós, Padre, o milagre, conta. Porque às vezes a gente pensa que só tem milagre narrado na Bíblia, que não acontece mais no dia de hoje. Bom dia, irmãos. Na paróquia onde eu trabalhava, Santa Cruz, tem alguns aqui de lá, estávamos fazendo o cerco de Jericó, e um senhor, ele tinha a mão atrofiada, e no momento em que passava com o Santíssimo, com Jesus, em adoração, ele estendeu a mão atrofiada em direção a Jesus, pedindo para que ele curasse da sua mão atrofiada, que há muitos anos ele não conseguia abrir a mão, e de repente a mão dele se abre, e ele olha para a esposa, mostra a mão para a esposa, e a esposa começa também a chorar, emocionados. Ele abriu a mão e nunca mais ficou atrofiada. Louvado seja Deus. Pois, Padre, eu ia contar de um milagre semelhante. Aconteceu lá na minha cidade, em Caxias do Sul, num cenáculo. E estava passando o Santíssimo. E tinha uma senhora paralítica. E ela, quando passou o Santíssimo, ela disse que ela pediu muito para Jesus. Quando passou por ela, ela estendeu a mão para ele e disse: Jesus, me cura. Se tu queres, tu podes me curar. E ela levantou da cadeira de rodas e começou a andar. Ela, até hoje, ela vai nos encontros da renovação caminhando. E o mais engraçado de tudo, agora vocês vão achar graça, eu não estava lá. Eu não vi. Eu estava pregando num outro lugar. Quem estava lá, pregando aquele cenáculo, era o Ironi. Só que eu encontrei com o Ironi no aeroporto em Porto Alegre. Eu voltando e ele indo. E ele me disse: Bê, aconteceu um milagre lá. Mas eu juro que eu não tenho nada com isso. Eu disse: eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que se aconteceu um milagre, foi Deus que fez. Ele disse: sim, eu nem vi a mulher, ele disse. Eu estava de costas para ela. O Senhor não me deu a palavra de ciência. Foi a fé dela no Jesus vivo, ressuscitado, passando no meio de nós, que curou essa mulher, né? Jesus continua agindo. Ele continua passando no meio de nós e nos curando. Há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, um irmão nosso, de um grupo de oração lá, ele fez uma cirurgia e ficou com infecção hospitalar e estava muito mal na UTI. E pediram para o Eloy, um coordenador de grupo de oração, ir lá rezar por ele. Mas era bem no início, assim, lá muito atrás, e o Eloy disse que ele não sabia rezar ainda muito direito pelos doentes. E ele entrou naquela UTI e tinha médico intensivista, enfermeiro. Ele ficou um pouco com vergonha de rezar de um jeito muito carismático. Então ele botou a mão sobre aquele senhor
e disse: Jesus, eu te peço, cura esse meu irmão. E rezou um Pai Nosso e foi embora. 2 semanas depois, apareceu o Senhor no grupo de oração, completamente curado, para dar o testemunho. É para mostrar, irmãos e irmãs, que é Deus que faz. Não, é a fé das pessoas. O Eloy foi para lá cheio de fé rezar por aquele irmão. E dizem que a pessoa, mesmo quando está em coma, ela escuta. A fé do Eloy se encontrou com a fé do coração daquele irmão e ele ficou curado. Né? Você está disposto a desistir de contar só com as suas próprias forças e entregar-se à palavra e ao poder de Jesus? Sim? Então faça isso agora. Só por um minutinho feche os seus olhos e faça a sua oração de entrega. Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Tudo que faz parte dela. Entrega mesmo. Diz: Jesus, eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Tu és o meu Senhor. Amém. Amém. Você entregou a sua vida para Jesus? Então Ele entrou mais uma vez na sua história. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a história da nossa vida, ela é marcada por acontecimentos tristes, né? Nós trazemos também na nossa história de vida consequências dos pecados e transgressões de nossos antepassados, né? Lá no Rio Grande do Sul nós temos uma cidade que dizem que vocês sabem que o Rio Grande do Sul cometeu um grande pecado, né? Ele queria se separar do resto do Brasil. Queria ser só um país sozinho. Vocês já ouviram falar da Guerra dos Farrapos? O Rio Grande do Sul queria ser um país independente do resto do Brasil. E teve essa guerra, é chamada de Guerra dos Farrapos, porque era um estado lutando contra todo o resto do Brasil, né? Então eles ficaram esfarrapados, não tinham mais nem uniforme, nem coturno, nem nada, né? Andavam aos trapos por lá. E claro, o Rio Grande do Sul perdeu a guerra. Mas durante a Guerra dos Farrapos, tinha uma cidade lá do Rio Grande do Sul, que eles, quando capturavam prisioneiros de guerra do resto do Brasil, enfim, dos inimigos, né? Imaginem irmãos lutando contra irmãos, eles levavam para essa cidade e degolavam os inimigos de guerra ali. Gente, a renovação carismática nunca frutificou ali. A igreja tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade naquele lugar, né? Porque as famílias daquele lugar, elas parecia que carregavam o peso daquela maldição que as pessoas, ao serem degoladas, lançavam uma maldição contra aquele lugar. Depois que foi feita uma grande oração de libertação, e libertação assim, também de maldição sobre as famílias lá, e uma grande oração de louvor pela presença de Deus agindo no meio daquele povo, as coisas começaram a mudar. A igreja começou a dar frutos, a renovação floresceu também. E eu me lembro de um homem que lá, quando estava sendo feita aquela oração, e depois aquele grande louvor, ali mesmo, naquele momento, aquele homem que era surdo, ele ficou curado da surdez. Ele começou a ouvir e louvar a Deus, né? Nós podíamos ver Deus tocando no seu povo. Você entregou a sua vida para Jesus. Ele entrou na sua história. Ele entrou na história da sua família, para tocar nessa geração e em todas as gerações futuras. Quando uma pessoa da família, ela opta verdadeiramente por Deus, ela opta por ser de Deus, ela entrega a sua vida para Jesus, não somente essa pessoa,
mas todas as gerações futuras serão abençoadas. Isso é bíblico, está na Bíblia. O Senhor abençoa, né? Até 1000 gerações, diz na Bíblia. Há anos atrás foi conduzida uma pesquisa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles adoram fazer pesquisa. Foi conduzida essa pesquisa, onde eles pegaram famílias que não tinham Deus em suas vidas. Famílias que não tinham religião, ou que tinham religião, mas não seguiam. E famílias devotadas ao Senhor. Famílias cristãs, famílias que seguiam ao Senhor, que professavam a sua fé. E algo muito interessante aconteceu. Eles traçaram assim, eles pegaram de gerações passadas e traçaram a história dessas famílias. E observaram que as famílias que eram totalmente devotadas a Deus, onde tinha uma geração que optava por Deus, as gerações futuras eram abençoadas. Tinha pessoas assim notórias, benfeitores, pessoas, juízes, médicos, pessoas que devotadas ao trabalho social, pessoas que faziam diferença na sociedade. Ao passo que as famílias que não tinham Deus, onde ninguém na família tinha optado por ser totalmente de Deus, tinha história de criminosos, muita história de vícios, muita história de separações. Então, se você entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, creia que todas as gerações futuras serão abençoadas, mesmo que você não esteja vendo isso ainda agora, com seus olhos humanos. Mas São Paulo vai dizer também, né? O meu justo, lá em Hebreus, o meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, o meu coração já não se agradará dele. O meu justo viverá da fé. Então, crer, acreditar, né? Como Nossa Senhora, no Magnificat, que ela diz, vamos dizer junto comigo? Doravante me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Gente, eu faço essa oração todos os dias. Todos os dias eu consagro, desde que meu filho era muito pequenininho, eu consagro ele, aquela que será a esposa dele, os filhos que ele terá, a família que ele constituirá. Eu consagro a Nossa Senhora. Aquela consagração que a gente conhece, né? Ó minha Senhora, ó minha Mãe, né? Eu consagro e depois eu rezo esse pedaço do Magnífico. Eu digo, eu creio, Senhor, que eu optei por Ti, que Tu és o Senhor da minha vida. Por isso, doravante, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. E na minha imaginação, quando eu estou rezando, parece que eu estou enxergando pezinhos de muitos bebês de gerações futuras, caminhando no caminho do Senhor. Se você optou pelo Senhor, o Senhor toca na sua vida. E Ele toca na história da sua família também, né? Nós podemos acreditar nisso porque o nosso coração é totalmente devotado a Ele. Eu não sei pelo que você está passando na sua vida, mas o que eu sei, porque a palavra de Deus atesta isso, é que Deus tem um plano para tocar na sua vida, para curá-lo, para libertá-lo e para tirá-lo dessa situação. Porque nós aprendemos que Deus, Ele nos ama
infinitamente Ele nos ama com amor eterno, que Deus é nosso Pai. E o Papa, João Paulo I, aquele que ficou Papa só, padre, 33 dias? 33 dias antes de João Paulo II, e ele faleceu. João Paulo I, ele disse, foi o primeiro a dizer, parece, que Deus é Pai e Mãe. E quando ele disse que Deus era mãe, algumas pessoas disseram, mas como é isso que Deus é pai e mãe? Mas ele queria dizer que o amor de Deus é como o amor de uma mãe pelo seu filho. Então, quem é mãe, quem é pai aqui? Levanta a mão. Padre, pode levantar a mão também, porque o senhor tem muitos filhos espirituais, né? E quem ainda não é, um dia será, né? Ou vai ter filhos espirituais, ou vai ter filhos, né, naturais. Mas você que é pai, você que é mãe, você não, quando você vê o seu filho numa situação difícil, você não faria de tudo para tirá-lo dessa situação? E você começa a imaginar o que você pode fazer para ajudar? Sim ou não? Então vocês acham que Deus que nos ama, com um amor muito mais perfeito do que o nosso, Ele já não está fazendo um plano para nos tirar das situações difíceis? Que o plano dele, às vezes a gente com os nossos olhos humanos, com a nossa compreensão humana, a gente não entende, mas que tem um plano de amor sendo tecido na nossa vida. Ele falou isso através do profeta Isaías. Ele disse, pode uma mãe esquecer-se de seus filhos, mas ainda que ela esquecesse, eu não te esqueceria jamais, pois estás gravado na palma das minhas mãos. Então nós temos que crer, né? Eu quero contar para vocês uma história bíblica, para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu não sei porquê, mas quando eu estava preparando essa pregação, o Senhor trazia no meu coração essa história de Susana. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, está em Daniel 3. Aliás, Daniel 13, gente. Daniel 13. Deixa eu contar a história para vocês, porque é meio longo, mas eu quero chamar só a atenção de vocês para alguns versículos. Então, Daniel 13 conta a história de Susana. Ela era casada com Joaquim. Isso se deu na Babilônia, durante o exílio do povo hebreu na Babilônia. Ela era casada com esse homem, Joaquim, que era um homem muito rico. Susana era uma mulher muito linda, muito bela, mas também muito temente a Deus. Os pais de Susana eram justos também e haviam educado a filha na lei de Moisés. E lá na casa de Joaquim, o povo frequentava a casa dele. Todos que tinham uma questão lá do povo hebreu, todos que tinham uma questão para julgar, os julgamentos aconteciam na casa dele. E 2 juízes, 2 anciãos, tudo que eles tinham para julgar, eles levavam para esses 2 juízes que atendiam na casa de Joaquim. E esses 2 juízes, que eram juízes iníquos, eles ficaram encantados com a beleza de Susana. E conta a Bíblia, agora aqui eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 8, se vocês abriram em Daniel 13. O versículo 8 vai nos dizer o seguinte: os 2 anciãos que a observavam diariamente, enquanto ela entrava e passeava no jardim, começaram a desejá-la. Ela era muito bonita, lembram, né? Começaram a desejá-la. Olhem o que vai nos dizer a palavra. Perverteram assim a sua mente e desviaram seus próprios olhos, de modo a não olharem para o céu
e não se lembrarem dos seus justos julgamentos. Irmãos e irmãs, não é isso que acontece quando uma pessoa quer agir mal? Quando a pessoa está no erro? Ela desvia o olhar de Deus, perverte os seus pensamentos, não olha para Deus, foge da justiça para cometer o mal. E aconteceu que um dia, na hora do meio-dia, todos se retiraram e eles ficaram ali escondidos para observá-la. E era quente, ela pensou que todo mundo tinha saído, pediu para as 2 servas que estavam com ela: vão pegar os óleos e os bálsamos que eu quero me banhar. Fechem as portas do jardim. Não tinha ninguém lá, mas eles estavam escondidos. E assim que as 2 servas saíram, eles foram até ela. Olha, se você não se deitar conosco, nós vamos dizer que você está se encontrando às escondidas com um jovem aqui no jardim. Por isso que você mandou as suas servas embora. Mas ela não cedeu à chantagem deles. Ela disse: eu morro, mas eu não vou fazer nada de errado. E no dia seguinte, eles foram lá, reuniram todo o povo na casa de Joaquim, e com a intenção de levá-la à morte. E eles contaram essa grande calúnia sobre Susana, que ela se encontrava às escondidas com um jovem, e ela foi condenada à morte. Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para um outro versículo. Versículo 35, Daniel 13, 35. Ela, chorando, olhava para o céu, porque o seu coração tinha confiança no Senhor. Vamos repetir comigo? Ela, chorando, olhava para o céu, porque o seu coração tinha confiança no Senhor. Irmão, irmã, eu não sei se você está sendo injustiçado, eu não sei qual é a situação da sua vida que você está passando, mas se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma dificuldade, o Senhor quer tocar na sua vida. Você pode fazer como Susana, chora diante do Senhor, mas olha para Ele, olha para Ele, diz para Ele que o seu coração tem confiança nele. Agora você sabe o que aconteceu como consequência da confiança de Susana? Eles já estavam levando Susana para ser morta. E Deus suscita num jovem, Daniel, o seu espírito. E aquele jovem, enquanto levavam Susana para fora, para ela ser executada, Deus suscitou o Espírito Santo nesse jovem, e ele clamou em alta voz: eu sou inocente do sangue dessa mulher. Então, gente, quando alguém fala sob inspiração do Espírito Santo, quando alguém fala uma profecia que vem de Deus, todos escutam. Vocês concordam com isso? A gente sabe quando alguém fala e vem de Deus, não é verdade? O jovem falou isso e todos se voltaram para ele, porque viram que era Deus falando. E ele disse o seguinte, ele disse: tão insensatos sois vós, israelitas, sem julgamento e sem conhecimento claro, condenastes uma filha de Israel? Voltai ao lugar do julgamento, pois é falso o testemunho que esses homens ergueram contra ela. E aí Daniel diz para eles: separem os dois. E separaram. E ele perguntou para um deles: debaixo de que árvore você viu Susana com aquele jovem? E o ancião respondeu: debaixo de um lentisco, que é um tipo de árvore. Aí, o outro que não tinha ouvido nada, trouxeram outro e perguntaram para ele: debaixo de que árvore?
você viu Susana com aquele jovem? E ele disse: debaixo de um carvalho. E assim eles foram desmascarados. Se vocês quiserem olhar comigo o versículo 60, diz o seguinte: então a assembleia inteira prorrompeu num clamor em alta voz, bendizendo ao Deus que salva os que nele esperam. Gente, quando Deus toca na nossa vida, vocês sabem qual é a consequência? Todos ao nosso redor começam a louvar a Deus, porque eles veem Deus agindo. Vamos dizer comigo: eu bendigo ao Senhor, ao Deus que salva os que nele esperam. Vamos dizer de novo: eu bendigo o Senhor, o Deus que salva os que nele esperam. Não é da vontade de Deus que se cometam injustiças, né? E se na sua vida aconteceu alguma injustiça, acredite, Deus já tem um plano para inocentar você. Mesmo que demore, você será inocentado. Deus tem um plano, porque Ele é pai e Ele é mãe, e Ele se importa conosco. Vocês conhecem a história de Paulo e de Silas? Quando eles foram açoitados, eles estavam pregando Jesus Cristo. E por causa disso, os prenderam, os açoitaram e colocaram na prisão, os pés presos, né, por argolas de ferro. E era por volta de meia-noite. E Paulo e Silas, cobertos de ferimentos, porque eles tinham sido açoitados, com os pés presos em ferros, eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Não era da vontade de Deus que Paulo e Silas fossem presos, mas quando isso aconteceu, Deus tinha um plano para soltá-los. Ele fez acontecer um terremoto que abalou as estruturas da prisão, e todas as portas se abriram, e as algemas, os ferros se soltaram. E o carcereiro, quando ele viu aquilo, ele pensou que todos os presos tinham fugido. Ele pegou da espada para se matar, porque ele seria severamente punido. Mas Paulo disse para ele: não se faça mal algum, nós estamos aqui. E o carcereiro, acabou que o carcereiro os levou para sua casa, e toda a família desse homem foi batizada no Espírito Santo, pois Paulo havia dito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Diz para a pessoa que está do teu lado: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Irmãos e irmãs, se for preciso fazer acontecer um terremoto para que a sua família seja salva, Deus o fará. E às vezes Ele manda terremotos mesmo, né? De outras formas. Eu tenho uma prima, muito querida, uma pessoa ótima. Só que vocês sabem como é que é hoje em dia? As pessoas trabalham muito e elas não têm tempo para Deus. Ela é boa, é uma pessoa boa, mas ela e os filhos não vão nunca à missa. São católicos, foram batizados, não vivem a sua fé. Gente, sexta-feira da semana passada, aconteceu um verdadeiro terremoto naquela família. A Valesca tem 3 filhos. A mais velha é a Rafaela, depois tem o Mateus e tem o Rodrigo, mais novo, de 24 anos. O Rodrigo estava na academia no final do dia
Ele passou mal, se sentou. No que ele sentou, ele já caiu para trás, bateu com a cabeça. Ficou roxo. Tentaram reanimá-lo, ele não voltava. Disse que estava sem pulso. Chamaram o resgate médico. Quando o resgate chegou, olhou para ele e disse: ele está morto. Mas daí vieram com oxigênio, tentaram massagear o coração e ele voltou. Só que ele está até hoje na UTI. E até amanhã de hoje, eles ainda não tinham conseguido desentubá-lo. Porque quando eles desentubavam, ele não sabia mais respirar. Ele não respirava. Hoje de manhã, eu recebi a notícia que finalmente tinham conseguido tirá-lo dos tubos. Mas você sabe o que aconteceu como consequência desse terremoto na vida dessa família? Estão todos rezando, rezando. Se voltaram para Deus. Eu fui para lá no sábado, naquele horário da UTI, quando deixa entrar uma pessoa por vez e só duas. E a minha prima pegou na minha mão e disse: pelo amor de Deus, não foi no sábado, foi domingo. Pelo amor de Deus, entra lá e reza por ele. Põe a mão nele e reza. Às vezes, Deus faz acontecer um terremoto na nossa família. Mas é para que a nossa família seja salva. Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos com um olhar só do agora. E a gente não esquece de que tem uma vida eterna, para nós ficarmos eternamente junto de Deus. Vocês conhecem a história de Sidraque, Misaque e Abdênego? Azarias, Ananias e... qual é o outro nome? Misael, né? Pois é, eles estavam também lá na Babilônia, no tempo do exílio, e o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro e deu uma ordem, que todos os dias as pessoas teriam que se prostrar diante daquela estátua de ouro e adorar aquele ídolo de ouro. E esses 3 jovens se recusaram a fazer isso. Então o rei deu a ordem de jogá-los numa fornalha ardente. Isso está contado aqui no livro de Daniel, né? Daniel 3, né? E eles fizeram um fogo com muita nafta, pese, estopa, lenha miúda, e ergueu um grande fogo. Tanto assim que a chama se projetava para o alto. E eles foram jogados. Mas no momento que eles foram jogados no meio daquela fornalha, os 3 a uma só voz, eles começaram a bendizer o Senhor, né? Começaram a louvar o Senhor, e um anjo do Senhor desceu ali no meio daquele fogo. E ele expelia para fora aquela chama e fez soprar no meio daquela fornalha um vento, um orvalho refrescante, e eles ficavam junto com o anjo, passeando no meio daquela aragem, louvando ao Senhor. Vocês querem saber como acabou essa história? Aconteceu o seguinte: o rei Nabucodonosor, quando viu que não tinha mais 3 ali dentro, que tinha 4, e que a chama não os consumia, ele ficou perturbado e foi ver o que estava acontecendo. E quando ele viu que o fogo não tinha exercido poder algum sobre aqueles jovens que confiavam no Deus verdadeiro, o próprio rei disse o seguinte: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênego, que enviou o seu anjo e libertou os seus servos, os quais, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei e preferiram expor os seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E aí ele promulgou um outro decreto. Ele diz que todo aquele que falar com irreverência contra o Deus vivo desses 3 jovens, ele
terá que perecer. E ele concluiu ainda dizendo: não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Vamos dizer isso também, irmãos. Não há outro Deus que possa libertar dessa maneira. Quando Deus toca na história daqueles cujo coração lhe é totalmente devotado, o resultado é que até aqueles que não creem nele glorificam o seu nome. Como eu disse antes, eu não sei em que área da sua vida você está precisando que Deus toque, que Ele interfira com a sua solução, que Ele interfira com o seu plano. Mas o que eu sei é que Ele já sabe o que fazer nessa situação que você está vivendo, né? Se nós nos recusarmos a adorar a outros deuses e ídolos, se nós firmarmos a nossa confiança no único que pode nos salvar, naquele que faz planos de amor para a nossa vida, naquele que tem a solução, Ele não tardará e logo o seu nome será glorificado. E eu quero convidar vocês, irmãos e irmãs, a nós nos colocarmos de pé agora. Eu quero convidar vocês a fazerem como Paulo e Silas, naquela prisão, à meia-noite, naquela prisão, cobertos de chagas, mas louvando e exaltando o nome do Senhor. Como aqueles 3 jovens no meio do fogo, louvando e exaltando o Senhor. Vocês sabem o que é louvar a Deus? Louvar a Deus é dizer aquilo que Ele é. Dizer que Ele é todo poderoso, que é Ele que salva, que Ele é o único Deus verdadeiro, vivo no meio de nós. Louvar, eles fizeram o sacrifício do louvor. Então, quando a gente faz o sacrifício do louvor, a gente diz o contrário daquilo que a gente está vivendo. Vamos supor que tem alguém que esteja desempregado. Como é que eu vou louvar a Deus se eu estou desempregado? Eu vou dizer: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque Tu és o Senhor de toda a terra. Tudo que existe foi criado por Ti. O ouro e a prata te pertencem. Eu estou citando versículos bíblicos, né? E eu sei que tu podes tudo, Senhor. Então eu te louvo e te bendigo pelo emprego que Tu me darás. Se eu vejo a minha família se dissolvendo, as coisas acontecendo, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, porque Tu realizas maravilhas na minha vida, Tu és poderoso. E doravante, todas as gerações me proclamarão a bem-aventurada, porque Tu fizeste e faz maravilhas. Vocês entendem como é que a gente pode louvar? A gente louva dizendo aquilo que Deus faz, aquilo que Ele é, aquilo que Ele pode fazer. Então quando nós louvamos, irmãos e irmãs, nós estamos trazendo Deus para dentro das situações que nós estamos vivendo. É o jeito mais fácil de colocar Deus como Senhor daquela situação, é o louvor. Então eu convido vocês a louvarem em português, no nosso vernáculo. Vai tirando palavras de dentro do seu coração, erga os seus braços e louve a Deus. Sim, Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos. Nesta manhã em que nós estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque Tu és todo poderoso. Porque Tu és bom e misericordioso. Tu és bom, sim, Senhor. Tu és cheio de misericórdia. Senhor, Tu és santo e digno da Senhor, nossa todo adoração, poder, toda honra, toda glória, nós toda te majestade te te bendizemos, pertence. Senhor. Tu és Porque aquele és que é, que era e maravilhoso, que virá. Tu és o eterno, Tu eu és o sou. alfa, o Eu te ômega, louvo, o Senhor, e te princípio e o bendigo fim. pelo Teu amor Bendito infinito, seja o Teu poderoso. santo nome Eu te para louvo, sempre. Senhor, porque Tu és o Nós te Senhor da amamos, vida. nós te adoramos. Senhor, eu te louvo e te Nós te bendigo porque Tu és o bendizemos. sopro da vida. Louvado E eu quero te seja louvar o e Teu te santo bendizer, nome. Senhor, Toda pela honra, Tua obra todo louvor, no meio de nós, toda pela glória. Tua obra na minha família, Louvado seja o Teu santo pela nome. Tua obra, pelo Teu amor se manifestando na família da minha prima, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor,
porque eu sei que neste instante Tu tens os Teus olhos voltados sobre nós, Senhor, e que Tu estás olhando para as nossas vidas, Senhor, e que Tu já estás vendo qual é a solução para esses problemas, Senhor, esses problemas todos que nós estamos Te apresentando com confiança, colocando em Ti a nossa esperança. Nós nos confiamos inteiramente a Ti, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és todo poderoso, Tu és o nome que está acima de todos os nomes. E todo joelho se dobra ao Teu nome poderoso no céu, na terra e nos infernos. Bendito, louvado seja, Senhor. Bendito seja. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Louvado seja, Senhor. Louvado seja. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é Alfa, Ômega, Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. Cante você, vai. A Ele a glória, a Ele a glória. Rasga o seu coração. Ele o louvor. Tu és digno, Senhor. Ele é o Senhor. Pode ser mais forte, é pro Senhor, vai. A Ele. Todo louvor. Ele é. Olha o que diz a palavra de Deus. Contudo, com a alma quebrantada e o espírito humilhado, possamos encontrar a acolhida, tal como se viéssemos com holocaustos de carneiros e de touros, e com miríades de cordeiros gordos. Tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de Ti, e se complete junto a Ti. Nós fizemos o sacrifício do louvor, que vale como se nós, mais do que se nós viéssemos com holocaustos de carneiros e de touros, de cordeiros gordos. E a palavra continua: porque não serão confundidos os que confiam em Ti. Porque não serão confundidos os que confiam de Ti. Repete comigo: Senhor, Senhor, de todo o coração, de todo o coração, eu vou Te seguir. eu vou Te seguir. Eu vou temer o Teu nome Eu vou temer o Teu nome e procurar a Tua face. e procurar a Tua face. Não nos cubras de confusão, Não nos cubras de confusão, mas age conosco, mas age conosco, comigo
com a minha família, segundo a tua bondade e segundo a abundância da tua misericórdia. Livra-nos, Senhor. Segundo as tuas maravilhas. Toca em nós, Senhor. E nós daremos glórias ao teu nome. Bendito seja. Louvado seja. Doravante. Me proclamarão. Bem-aventurada. Todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas. Aquele que é poderoso. E cujo nome é santo. Amém. Amém.